meu trabalho de coach, ele segue os princípios do coach internacional. Então, assim, segue os pressupostos de coach estabelecidos internacionalmente. Os pilares básicos do coach é pergunta do cliente, a questão do cliente, o tema que o cliente quer trabalhar na sessão de coach, quer seja para desenvolvimento, quer seja para modificar, ou quer seja para tomar um dilema, uma escolha, mas ele tem uma pergunta, e esta pergunta é importante para iniciar um processo de coach. E o coach tem que trabalhar com essa pergunta. Tem que saber trabalhar com essa pergunta, porque esta pergunta vai dar direção, meio e fim para o processo. E o outro pilar sagrado em coach, internacionalmente falando, é a pergunta. É a habilidade que o coach tem de transitar através de perguntas para gerar a reflexão. Porque a pergunta, principalmente a pergunta aberta, ela é reflexiva. Ela leva o cliente na sua ampliação de consciência. Isso é um pressuposto do coach internacionalmente falando, né? Em todas as linguagens, em todas as abordagens. O meu coach tem todos esses pressupostos do coach internacional, mas eu acho que ele tem um tempero diferenciado, porque eu trabalho com uma abordagem antroposófica, inspirado no filósofo austríaco Rudolf Steiner. Então, o que o coach antroposófico dá de recheio e de tempero para todo esse arcabouço do coach internacional? Para mim, ele traz uma transcendência humana que trabalha com o ser espiritual. Eu olho o indivíduo como corpo, alma e espírito. Eu olho o indivíduo tridimensionalmente dentro dessas três instâncias. E eu acredito que o ser humano tem essas três instâncias. Quando falamos do homem trimembrado, estamos falando do homem em três dimensões: corpo, alma e espírito. Quando nós falamos nas dimensões, em cada uma dessas dimensões, nós estamos falando em três esferas. Elas em si só também se dividem em três esferas. Então, por exemplo, quando falamos da dimensão corpo, nós estamos falando da esfera corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Quando falamos da dimensão alma, estamos falando em outras três esferas, que é o pensar, o sentir e o querer. E quando estamos falando da dimensão espiritual, estamos falando do eu, o ser consciente, que tem acesso às dimensões da imaginação, da inspiração e da intuição, leigamente falando, e não esotericamente falando. Então, nós estamos dizendo que o homem é trimembrado no micro e no macro. Se olharmos para o homem como um ser total, um ser com todas as suas dimensões, com toda a sua potencialidade, temos que imaginar que existe essas trimembrações dentro de cada uma das suas dimensões, que é o corpo, mente e espírito. Né? Quando nós estamos tratando num exercício de coach, nós estamos olhando mais na dimensão alma e espírito. Por quê? Nós interagimos com o ser humano na dimensão pensar, sentir e querer. A gente olha fatos, sentimentos e desejos, que é a correspondência do pensar e sentir e querer. Mas o que nós queremos é que ele se aproprie disso. Para isso, ele precisa ter e desenvolver uma consciência que é o eu. E essa consciência se dá pela imaginação, pela inspiração e pela intuição. Quando ele faz, descobri quem eu sou.
Então, assim, enxergá-lo com essa possibilidade é levá-lo para um nível de consciência onde o seu eu é a sua parte espiritual. Somos todos iguais, todos nós aqui somos seres iguais, tá certo? No nosso ser espiritual. Somos diferentes no nosso corpo e na nossa alma, porque diz o Rudolf Steiner que a maneira como nós fazemos as nossas ponderações e chegamos às nossas conclusões nos diferencia, porque nós vivemos às vezes as mesmas experiências. Então, 3 irmãos que moram numa casa vivem as mesmas experiências, vivem no mesmo ninho, no mesmo arcabouço cultural, no mesmo espaço de comunicação, mas eles fazem das suas experiências diferentes unicidades, né? Eles são únicos na maneira como eles relacionam ou como eles elaboram o seu pensamento a respeito dos acontecimentos. Então, assim, se você olhar e ajudar o ser humano a perceber a sua unicidade, ele toma consciência de si e passa a ser um ser consciente. Ele ativa o seu ser espiritual. E é com este ser que ele vai ser protagonista da vida. Eis o ser humano. No coração, tece o sentir. Na cabeça, luze o pensar. Nos membros, vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigora que luze. Eis o ser humano. O poema mostra essa dinâmica que existe em cada um de nós com o nosso pensar, sentir, querer.